Shalom pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui num lugar diferente do primeiro vídeo. Nós estamos aqui no Parque das Lavras, que se encontra aqui em Salto, cidade de São Paulo. É um lugar mais tranquilo, mais natural também. Hoje o que nós vamos falar é algo também que nós precisamos, vamos pensar assim, ficar mais próximo da natureza, mais tranquilo, um lugar mais calmo, para a gente começar a raciocinar como está o nosso dia a dia também. Hoje nós vamos falar sobre organização. Organização tanto emocional, organização financeira, espiritual e dentro da nossa casa também. As mensagens de hoje, nós vamos pegar duas como exemplo, que é a da dracma perdida. Estou com uma colinha também aqui, que também é o meu celular que está gravando esse áudio, tá? Se encontra em Lucas 15, do capítulo 8 ao 10. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma, nos períodos da mensagem, era considerado um dia de trabalho. Então perder aquela dracma para ela era como perder um dia para ela, entendeu? Às vezes quando nós perdemos algo, nós ficamos desesperados. Pode ser algo ou alguém ou alguma coisa que para nós é importante, como assim, perdemos um dia de vida, ou puxa vida, eu perdi hoje o dia fazendo tal coisa. Hoje eu perdi o dia e infelizmente não fiz o que eu queria fazer. Às vezes é exatamente o que Deus quer que nós façamos. A gente perder algo em troca de algo que Ele quer para nós. Vamos para essa mensagem da dracma perdida. Ela tinha perdido o que ela tinha de mais valioso para ela naquele momento, mas isso fez um gatilho para ela começar uma transformação, uma mudança na casa dela. Vamos supor assim, para ela perder algo tinha que estar bagunçado. Estar bagunçado, a bagunça é o que? É algo fora do lugar. Para ela achar aquela dracma perdida, a casa dela tinha que estar bagunçada. E a primeira coisa que ela fez foi levantar, varrer a casa e procurar com diligência. Então ela teve que organizar a casa dela para poder encontrar o que ela queria, encontrar o que ela precisava. E às vezes é isso que Deus quer que a gente faça, quer que a gente perca algo que nós consideramos valioso para Deus passar, viu? Isso não é tão valioso assim. A outra coisa que ela faz também é reunir as amigas dela, reunir as vizinhas, era festejar por aquilo. Às vezes Deus quer que a gente perca algo para ganhar algo melhor para nós mesmos. O outro versículo, a outra passagem de Bíblia que a gente vai ler é 2 Reis 20, o primeiro versículo que fala: porque aquele tempo Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Um versículo bem impactante. Esse versículo é bom para quando você fala assim: vou pegar a Bíblia aqui, vou abrir a Bíblia e vou pegar um versículo pro meu dia. Aí cai esse. Aí você fica, caraca, valeu, boa mensagem, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É uma outra coisa que é fundamental. Deus, além de mostrar o profeta Isaías falando para Ezequias naquele momento, a primeira coisa que Deus quis que ele fizesse é que antes dele partir, arrume a sua casa. Arrume o que estava bagunçado na sua vida. Não vá sem arrumar o que está bagunçado, entendeu? E casa aqui, a gente pode não pensar na casa física. Nós podemos pensar no nosso coração, na nossa mente, que é a casa, o templo e morada do Espírito Santo. A casa de Cristo é o nosso coração. Vamos lá para João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viveremos, e nele faremos morada. É basicamente o que Deus falou assim: se nós obedecermos a Ele, nós amarmos Ele, Ele fará morada na gente, nós seremos casa dele, Ele habita em nós. Deus não é um Deus de bagunça, Ele não quer ver as coisas bagunçadas, principalmente dentro da gente. Se nós somos casa e morada de Cristo, nós não devemos deixar a nossa casa bagunçada. Então, se você está com problemas em alguma área da sua vida, você fala assim: cara, minha vida está uma bagunça. Ore, pense com Cristo naquele momento. Grudou um gafanhoto no meu dedo, olha que beleza. Já passou já. Então, se nós temos algum problema, peça discernimento de Cristo, peça o Espírito Santo para resolver esse problema. Coloque nas mãos de Cristo para organizar a sua casa. E quando você perder alguma coisa, como a moça tinha perdido a dracma perdida,
ela arrumou primeiramente. Ela não foi se lamentar, ela não foi chorar. A primeira coisa que ela foi fazer é arrumar a casa dela. Então, antes de fazer alguma coisa, ore, entregue a Deus aquele seu problema e Ele te ajudará a organizar. Sobre bagunça, alguns pontos que fazem as pessoas perderem o seu interior, fazem as pessoas bagunçarem a sua casa. E nós podemos pensar também na nossa casa interna também, o nosso corpo. É o luto. Emoção negativa por perca de algo ou alguém importante. O que foi o que você perdeu? Quem foi essa pessoa que você perdeu? Quem fez sua cabeça, o seu íntimo com Deus se desmanchar? Luto aqui não significa que você perdeu um ente querido, um amigo. É algo que você perdeu que era importante para você. Luto é exatamente o que eu falei, a emoção negativa por perca de algo. Então nós não podemos deixar algo ser tão importante que nós façamos bagunçar o nosso coração. O que mais vemos hoje em dia são pessoas com apego emocional a um ente querido que se partiu e guarda suas coisas para não se sentir sem essa pessoa. Nós não precisamos guardar sentimentos de pessoas. Essa pessoa já foi descansar, tá bom? Não precisa ter aquele apego emocional. Eu sei que é muito difícil, mas você pode pedir a Deus para te ajudar nessa caminhada. Não precisa ser um ente querido, como eu falei, alguma coisa importante. Poxa, eu perdi meu carro hoje, eu perdi uma memória, uma foto minha que eu queria muito, que é importante para mim. Você está colocando um apego emocional muito grande naquilo. E às vezes perder algo, igual eu falei no comecinho, é algo que Deus quer que a gente faça. Vamos lá para Lucas 9, 57 ao 62. É uma leitura meio grande. Enquanto iam andando, alguém no caminho disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Siga-me. Essa pessoa respondeu: Deixa primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Parece palavras difíceis de Cristo, né? Jesus falando assim, não que ele falou que não vá, mas ele falou, ele deu um conselho, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. É pesado quando você fala assim, poxa, mas ele queria sepultar o pai dele. Só que naquele momento, Jesus fala assim, não vá para a morte, não vá para o caminho da morte onde você vai sepultar o seu pai. Você tem a vida, ele estava com a vida naquele momento. Então deixe que os mortos sepultem os mortos. Jesus fala assim, você renuncie a algo que para você é importante. Se é importante para você, para aquele irmão, sepultar o seu pai, renuncie a isso, me segue. Eu sou mais importante. Eu sou a vida. Aqui você vai para a alegria, aqui nós vamos caminhar juntos para a vida. Entendeu? E aquele outro lá deixa eu avisar o pessoal da minha casa, deixa eu avisar meu pai e minha mãe. Jesus falou assim, quem olha para trás, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, está fazendo errado. Então, larga o que você considera importante, não olha para trás. Se você tem algo na sua casa ou na sua vida, no trabalho, alguma coisa que você fala assim, poxa, toda vez que eu vejo isso eu fico triste, eu me lembro do meu pecado, ou eu deixo de seguir a Jesus quando eu imagino aquela situação. Ou você guarda ainda memórias de quando você não seguia Cristo. Quer saber de uma coisa? Joga fora, exclui as coisas, entendeu? Então, o primeiro ponto que deixa uma casa bagunçada é aquilo, é a sensação de perder algo importante. Às vezes você perdeu um momento na sua vida, você perdeu hora para sair para o trabalho, você perdeu hora para sair para a escola, e você larga tudo bagunçado e fala assim, depois eu arrumo isso. Ou você perdeu algo importante, aí você deixa a sua casa toda bagunçada, e quando você acha, você está cansado já e não quer deixar para arrumar para depois. Ou quando você perdeu um ente querido ou alguma coisa querida, uma pessoa querida, e você deixa as coisas dela lá e você não quer mexer, e aquilo vai se tornando um apego emocional e uma bagunça muito grande. Um outro fator que deixa uma casa bagunçada é uma doença. Me fala quando a gente está com febre, ou gripado, resfriado, ou doente, ou até mesmo, infelizmente, acamado, nós não levantamos com uma energia grande, vou arrumar minha casa, vou arrumar meu quarto. É porque você está doente, você está debilitado naquele momento. Seu quarto em desordem, sua cozinha lotada de louça, escritório sem cheirinho do café quando você faz o seu cafezinho, nem sua sala está boa para assistir, porque está tudo uma bagunça. Então você não se sente mais feliz, você não se sente mais bem em estar naquele ambiente.
É exatamente isso, quando você está bagunçado, Cristo já não fica mais com aquela sensação boa de estar dentro de você, né? Me fala, quem gostaria de descansar num quarto bagunçado? Tá todo jogado no chão, roupa jogada no chão, uma sala com o sofá revirado, tapete virado, tudo sujo também. Ninguém gostaria de parar naquele momento para assistir alguma coisa. Se nós não gostamos de ficar em lugares bagunçados, quem dirá Cristo em nosso coração e mente, quando nós estamos tomados por pensamentos negativos, impuros, a ansiedade, e tudo vem à tona em alguns momentos. Aí falando sobre doença, a gente pode ler o segundo versículo que a gente leu lá no começo do vídeo, que se encontra em 2 Reis 20, do 1, só que a gente vai até o 6 agora. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. É aí que é legal. Exatamente o segundo ponto que eu falei sobre desorganização é a doença. Aqui a gente vê que Ezequias, ele orou a Cristo. Ele orou pedindo para que Deus o livrasse daquela doença, para que ele conseguisse até mesmo ir colocar a casa dele em ordem, entendeu? E a primeira coisa que ele fez quando adoeceu e recebeu aquela palavra que ele havia de morrer, é que ele orou a Deus. Não se desesperou também, não ficou chateado, entrou em depressão, falou assim: poxa, eu fiz tanta coisa para Deus e agora eu vou morrer? Ele vai me falar isso assim de uma vez só? Então ele fala, e esse é importante de estar com o coração organizado, a mente e o coração organizado, os caminhos com Cristo. A primeira coisa que Ezequias fala na oração é: lembra de quando andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito. Então, ele fala assim, então dá para ver que a postura de Ezequias sempre foi de um homem reto, uma pessoa boa, um coração perfeito. Então era isso que o ajudou e Deus teve compaixão dele naquele momento. Não que Deus já não soubesse, né, que ele fazia isso, mas é que ele pediu, ele suplicou. E é isso que Deus às vezes quer que a gente faça, é conversar com ele, é suplicar, colocar nossa necessidade e o nosso querer de joelhos no chão. É orar, é pedir. Oração nada mais é que uma conversa. Você não precisa ter uma oração perfeita, com palavras chiques. É só conversar como você conversa com o Pai. Salmos 26, 2 e 3. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. O salmista aqui basicamente fala que para sondar o meu coração e prova que o meu coração é reto. 1 Coríntios 2, 14 e 16. Quem não tem espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Lá em Gênesis, quando Deus fala para nós sermos imagem e semelhança, o que é? Deus nos deu uma mente de Cristo. Ele colocou até mesmo nossa criatividade, a nossa felicidade, as nossas decisões. Nós temos a mente de Cristo. E infelizmente nós às vezes usamos para coisas negativas, coisas que não agradam a Cristo até mesmo. Usamos palavras, fazemos atitudes ou até mesmo fazemos planos que não agradariam. E aqui basicamente fala, nós porém temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos tentar um pouco ser mais igual à imagem e semelhança. Infelizmente, muito acontece hoje em dia, até mesmo por conta da ansiedade. Eu só queria deixar esse versículo como uma base para chegarmos ao final. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Desde o começo aqui dessa lição, nós estamos falando de coração e mente.
E é a mesma coisa que Ezequias fez, ele foi orar. A primeira coisa, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Peça oração e súplica. Foi a mesma coisa, Ezequias, igual eu falei, podia ter ficado chateado, ter se frustrado, largado tudo e falar assim, eu não quero nem seguir mais esse Deus, é porque eu fiz tanta coisa boa para ele, agora ele quer me matar, ele quer me dar uma doença. Ele não andou ansioso pelos problemas dele, né? Ele não se desesperou pelos problemas, ele foi buscar quem tem um conhecimento, quem tem um entendimento naquele momento. A bagunça nada mais é também do que não ter mais lugar para pôr ou estar bagunçado. Às vezes você tem uma sala muito bonita, você tem uma mesa de jantar muito bonita, mas tem tanta coisa naquele lugar que o que era para ser bonito não acaba mais sendo bonito. Às vezes você tem uma sala muito bonita, um rack bonito e uma TV top, mas aquele rack, aquela sala tem tanta coisa no meio que o que era para ser destacado, que era uma TV bonita, já não é mais o destaque. A pessoa, nossa, essa sala tá uma bagunça. E é tanta coisa bonita, mas tá cheio de coisa, tá tudo bagunçado. E às vezes o que acontece? Nós colocamos tanta coisa em primeiro lugar, nós colocamos tanta coisa em nosso coração, que o que era para ser centro, o que era para ser destaque, que era Cristo, já não é mais. Então a gente tem que tomar cuidado com o que está destacado no nosso coração, o que nós colocamos em primeiro lugar. Que nós não deixamos tanta coisa entrar na nossa mente, tanta coisa entrar no nosso coração, porque quem é para ser destacado é Cristo naquele momento. Lucas 10, 38, 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. É basicamente isso que a gente está falando. Às vezes a gente está fazendo tanta coisa, nossa mente está ocupada com tanta coisa, que Jesus, sua casa, não está sendo servido. Você não está com Cristo naquele momento. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele tem que ser centro do nosso pensamento, o centro das nossas atitudes, do nosso coração. Marta estava ansiosa com tanta coisa que tinha que fazer na casa dela. Ai, meu Deus, preciso fazer. A rotina hoje está loucura. E às vezes nós somos isso. Nós não paramos e oramos a Deus. Não estamos servindo a Deus. Não estamos de joelhos, como Maria fez. E Jesus fala para Marta, está ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Então, quando escolhemos a boa parte, Deus não se retira da gente. Cristo não irá retirar-se de nós. E como eu tinha falado no primeiro parte do vídeo, 1 Coríntios 14:33, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Em Mateus 6:33, mas buscai primeiramente o reino dos céus e todas essas coisas serão acrescentadas. E outro muito importante no nosso coração, Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então que Cristo seja o nosso tesouro e que nosso coração esteja com Cristo. Assim fica a mensagem de hoje para vocês e espero que isso ajude e ajude nossa semana, seja abençoada, tá bom? Muito obrigado por estar assistindo até aqui, obrigado a Laura que ficou aí com os bracinhos doendo, segurando essa câmera, e fica um pouco com as imagens e filmagem que a gente vai fazer aqui do Parque das Lavras em Salto, e assim você até mesmo tem um tempo de oração com Cristo, tá? Fica vendo essa natureza belíssima que Deus criou, amém?